Olá, o Grupo Monteiro de Barros traz hoje a entrevista exclusiva do candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo, que gentilmente aceitou o nosso convite e a oportunidade que oferece aos ouvintes, leitores e internautas de Barretos e da nossa região de acompanhar as suas propostas para o Brasil. Nós estamos no escritório do candidato João Amoedo aqui na cidade de São Paulo. Para esta entrevista exclusiva, nós contamos com o apoio também da equipe da Rede Vida de televisão aqui em São Paulo. Então eu queria novamente agradecer a presença do candidato João Amoedo, agradecer a oportunidade que o senhor nos oferece e começar a entrevista sabendo do senhor. O senhor é um executivo do mercado financeiro, apresenta-se por um partido novo, que aliás chama-se Novo. Qual seria a prioridade número 1 de um governo do presidente João Amoedo? Obrigado. Primeiro, eu quero agradecer o convite, uma oportunidade de a gente estar conversando, falando com todo o público aí do interior. É um prazer estar aqui com vocês. A prioridade número 1, eu entendo que as pessoas querem renovação na política, né? E aí tem uma série de coisas que precisam ser feitas em função desse desejo de renovação. Primeira coisa, nós precisamos voltar a crescer, colocar o Brasil na rota do crescimento. O Brasil hoje tem 13 milhões de pessoas desempregadas, cerca de 5 milhões que nem procuram mais emprego. E por que isso acontece, né? Várias decisões erradas nos últimos anos, governos passados, que levaram o Brasil a essa situação. E eu entendo que são duas formas fundamentais para a gente colocar o Brasil de volta ao crescimento, que é o que tem acontecido, inclusive, no resto do mundo. Dar mais liberdade econômica ao Brasil. O brasileiro, o empreendedor, o trabalhador precisa ter liberdade para montar o seu negócio com menos burocracia, menos licenças necessárias, quer dizer, uma intervenção tão grande do governo, uma carga tributária menor e menos complexa, então ele precisa de liberdade econômica. E, por outro lado, nós precisamos também melhorar a educação, melhorar a capacitação do cidadão, do trabalhador brasileiro. Isso vem, de fato, com investimentos e com melhor gestão no ensino básico e fundamental e na parte técnica. Então, acho que são essas duas grandes áreas que a gente gostaria de atuar. Agora, é fundamental, quem for para o poder, chegar ao poder dando exemplo, corte de privilégio, corte de benefício, redução da máquina pública, porque o Estado brasileiro, infelizmente, essa foi a nossa experiência, e por isso que a gente resolveu montar um partido, sair da zona de conforto, sair da indignação para a ação, foi pelo reconhecimento nosso de que a máquina pública, o Estado brasileiro, ele na verdade atua e funciona muito mais para os políticos do que para o cidadão. Então a gente precisa mudar esse modelo e provavelmente, é o que a gente acredita, não serão com os políticos que estão aí que a gente conseguirá fazer essa mudança. Por isso a ideia de renovar, trazer gente nova, de fato, para oxigenar a política. O Grupo Monteiro de Barros traz entrevista exclusiva com o candidato à presidência da República, João Amoedo, do Novo. O agronegócio é um destaque da economia brasileira, tanto no PIB quanto na balança comercial. Mas, entretanto, hoje ele tem um forte subsídio de crédito. O eventual governo do senhor, isso permaneceria? Como é que o senhor avalia essa questão do agronegócio, os subsídios ao setor? Olha, o agronegócio eu diria que é o nosso segmento mais competitivo, né, da economia brasileira. Inclusive, se a gente for observar o ganho de produtividade nos últimos anos, em vários setores, o agronegócio foi o único que teve um crescimento exponencial, pela gestão, pelo uso de tecnologia, de fato, pela capacidade do setor. E o que tem atrapalhado muito o agronegócio é a infraestrutura brasileira. Infraestrutura de transporte, a gente depende hoje muito do sistema rodoviário, vimos isso agora aí na recente greve dos caminhoneiros, tem muito pouco investimento em hidrovia, muito pouco investimento em ferrovia, então todo o escoamento fica comprometido. E também o fato do Brasil ser um país muito fechado compromete também o que a gente acha que poderia melhorar muito, a abertura comercial e o Brasil explorando mais, exportando mais. Então acho que isso a gente tem que trabalhar. A questão dos subsídios, eu acho interessante o seguinte, à medida que a taxa de juros está caindo, a gente tenha mais competição bancária, que é uma das coisas que a gente gostaria de fomentar, o subsídio passa a ser quase que desnecessário, como funciona em grandes países do mundo, onde o subsídio deixa de existir. Então, o importante é a gente que trabalhe num processo tal, e aí volto a comentar sobre a liberdade econômica, para que o subsídio deixe de ser necessário pela existência do livre comércio, do livre mercado. O que me incomoda sempre no subsídio é quem está pagando a conta. Muitas vezes, no caso brasileiro, quem paga a conta são sempre os mais pobres, os mais necessitados, que acabam pagando essa conta de algum tipo de subsídio. Então eu entendo o seguinte, vale a pena ter políticas específicas para o setor, atendimento, especialmente na infraestrutura, mas ao longo do processo, quanto menos subsídio a gente tiver, melhor para toda a economia, para a saúde do próprio país, né?
Nossa entrevista ao vivo com o candidato à presidência da República, João Amoedo, candidato do Partido Novo. O Novo tem um posicionamento muito claro, que o senhor reafirma já logo no início dessa entrevista, em relação aos fundamentos liberais da política econômica. Mas há questões ainda que não são tão de conhecimento público em relação ao posicionamento do Novo. Por exemplo, o aborto. Qual a posição do partido do senhor e do senhor pessoalmente sobre o aborto? Nós no Novo adotamos o seguinte: nós entendemos que é importante nós respeitarmos a decisão, a liberdade do cidadão, né? O Novo tem como um dos seus principais valores, dos seus principais princípios, a liberdade, a defesa das liberdades com responsabilidade. Então nós entendemos que uma nação, para ser próspera, como eu comentei anteriormente, precisa ter liberdade econômica. Só que existem aspectos comportamentais que não deveriam ter uma influência do partido, né? Questões delicadas, como por exemplo a questão do aborto. Então o Novo se posicionou como partido na seguinte linha: os nossos mandatários, os nossos candidatos têm liberdade de se definir ou a favor ou contra o aborto. E aí deixar que a população brasileira, através do voto, selecione aqueles que estão mais perto das ideias do cidadão, né? A única coisa que nós cobramos é que eles sejam coerentes entre o discurso que eles fazem e depois, se eleitos, a atuação no parlamento. No meu caso específico, como eu tenho essa liberdade dada pelo partido, eu me coloco contra o aborto, a não ser nos casos previstos em lei, né? Essa minha posição. Acho que a legislação do jeito que está atende os meus anseios como cidadão. Bom, até aproveitando a questão da saúde pública, relacionada à questão também do aborto, o que o senhor pensa do SUS, né? Que é um sistema que, em tese, universaliza o atendimento. Há modelos de vários hospitais em dificuldades, há outros hospitais de excelência, inclusive um com sede em Barretos, hoje denominado Hospital de Amor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, esses modelos, e sobre o SUS tão comentado hoje no Brasil. É verdade. O Hospital de Barretos é uma referência nacional, né, no atendimento aí da oncologia e prova como pessoas da iniciativa privada podem se estruturar e juntos fazer uma gestão muito eficiente, né, com resultados extremamente relevantes e importantes. Então, acho que é um caso que merece ser replicado em outros lugares do Brasil. Eu entendo o seguinte: o SUS é importante, tem uma redistribuição já montada, agora ele peca muito na gestão, como várias áreas da administração brasileira, né? E é interessante porque esse processo de gestão é um problema que começa nas eleições. Nas eleições, por conta de acordos eleitorais, de alianças políticas, você acaba tendo que comprometer um pedaço da gestão pública, as indicações mesmo, para partidos políticos em troca de minutos de tempo de televisão, de apoios nos palanques. E aí faz com que, ao ser eleito, por melhor que seja a proposta do candidato, ele não a implementa, porque ele começa fazendo a segmentação do Ministério, dando o Ministério, por exemplo, da Saúde, para um determinado partido que indica aquele membro que mais lhe interessa, não necessariamente o melhor gestor. Então isso é que nós precisamos mudar. Então no Novo, por exemplo, a gente pretende ter no máximo 12 ministérios, com pessoas técnicas que entendam do que estão fazendo. E no caso do SUS, tem um próprio estudo divulgado ano passado pelo Banco Mundial, mostrando que o SUS poderia fazer a mesma coisa, economizando cerca de 16% de todo o seu orçamento, ou usando essa economia justamente para investir melhor. Então tem uma série de coisas que a gente precisa fazer. Parcerias com organizações sociais para melhorar a gestão dos hospitais, fazer também uma forma que você consiga agregar municípios, consórcios municipais, porque é onde eventualmente você não tem escala para ter um hospital que atenda um determinado município. Então fazer consórcios municipais, você poderia fazer uma rede de hospitais para atender um leque de municípios. Outra coisa, introduzir mais tecnologia na saúde, né? A biometria, na identificação dos pacientes, um prontuário eletrônico, medicina à distância através da telemedicina, uma série de coisas, marcação de exames via SMS, uma série de coisas que facilitariam a vida do cidadão e permitiria que a gente fizesse mais com menos. Então, de novo, a gestão é fundamental para a gente melhorar o serviço. Para a gente encerrar um pouquinho aqui a questão da saúde pública, quando nós anunciamos que iríamos ter a oportunidade de falar com o senhor, alguns internautas, o pessoal do nosso público, apresentou algumas sugestões. Um médico de Barretos, por exemplo, o Dr. Márcio Pimenta, ele perguntou sobre o que o senhor pensa do programa Mais Médicos. E aí ele emendou um pouquinho sobre a criação de carreira
de um plano de carreira para médicos no serviço público, né? O que você poderia dizer sobre isso? Olha, o Mais Médicos, ele resolveu um pouco o problema de falta de médico em lugares mais extremos, mas o grande problema não era, não necessariamente em todos os casos, a falta de médico. O que faltava muitas vezes para os médicos brasileiros, e continua a faltar, é a estrutura adequada, né? Os postos de saúde funcionando, equipamento, tudo isso faz com que a medicina fique muito comprometida, né? As condições de trabalho dadas pela iniciativa pública são muito sofríveis, então a gente precisa melhorar isso. Eu gosto da ideia de ter um plano de carreira, eu acho que é importante, inclusive a gente poderia usar mais os médicos na própria gestão dos hospitais, eles são os maiores interessados, e pesquisa feita recentemente mostra que há uma descrença em relação ao SUS, não só dos cidadãos, dos usuários, mas também dos próprios médicos, né? Então, ter uma gestão mais integrada, onde os médicos tivessem mais responsabilidade, maior autonomia, eu não tenho dúvida que faria com que a gente tivesse resultados muito melhores. O senhor defende, e colocou aqui, a questão da globalização também, da inserção do Brasil no modelo do mundo desenvolvido. Uma das colocações que se questiona sobre o novo é o apoio à Agenda 2030 da ONU. Queria que o senhor comentasse sobre isso. É importante, eu acho, a gente explicar para quem nos assistindo o que é essa Agenda 2030, né? Vamos lá. Porque, e o Novo, na verdade, não foi formalmente, não fez nenhum apoio a essa agenda, mas é importante dizer o que significa essa agenda. Isso é uma agenda que foi aprovada em 2015, então já tem aí 3 anos que ela foi aprovada, por todos os países membros da ONU, foram 193 países, entre eles Estados Unidos, Israel, Alemanha, Canadá, França, Alemanha, uma série de países, todos esses países com os quais a gente entende que são bons parâmetros, né? E ela prevê uma série de ações, como, por exemplo, combate à pobreza, erradicação de algumas doenças, tratamento igualitário para homens e mulheres, saneamento básico, preservação do meio ambiente, uma série de itens que dificilmente alguém de bom senso poderia ser contra essas coisas, né? Redução da violência. Então, o Brasil adotou essa agenda e, consequentemente, é uma agenda que vale para o país como um todo. O Novo, formalmente, como nem estava no governo e nem fazia parte disso, nunca endossou essa agenda. Mas é uma agenda que não dá para ser contra, até porque, vendo os países que estão junto delas e todos os membros da ONU, eu imagino que quem nos assiste não quer ser muito diferente dos Estados Unidos, de Israel, do Canadá, da Alemanha, da França, né? Então, esses países todos adotaram essa agenda, do Japão, da Coreia do Sul. Então, nos parece razoável que essa agenda feita pela ONU. Agora, a forma de implementar, e eu acho que esse é o grande questionamento, quer dizer, a forma como cada país vai implementar tem total liberdade da forma de se conseguir isso. Então, não há nenhuma ingerência da ONU sobre o Brasil e o Novo não aceitaria, ao eleger, por exemplo, um presidente ou eleger seus representantes, nenhuma forma de ingerência do modelo da ONU na nossa gestão. Acho que isso que tem que ficar claro, me parece que essa é a grande preocupação de ter qualquer forma de ingerência da ONU na gestão, e isso realmente não vai existir, até porque em alguns casos não há uma identificação de princípios e valores, né? Nós acreditamos muito no cidadão como o protagonista da sua vida, então é esse o caminho que a gente vai andar. Aproveitar para falar um pouquinho das cidades onde as pessoas moram e de fato a vida acontece. Exato. Barretos, uma cidade de porte médio, 120 mil habitantes. Há propostas do senhor, do próprio Partido Novo, para o desenvolvimento das cidades médias do Brasil? Como é que o senhor pode falar sobre isso? A primeira coisa que a gente gostaria, que infelizmente se fala muito no Brasil, mas nunca foi feito, é transferir mais poder para os estados e municípios, né? Um pacto federativo diferente, onde os estados e principalmente os municípios, as cidades, tenham maior autonomia, fiquem com a maior parcela dos recursos. Por quê? Porque é lá que o cidadão mora, é lá que ele sabe as necessidades. O Brasil é um país muito diverso, necessidades e prioridades diferentes, características diferentes, diversas regiões. Então, ninguém melhor do que estar próximo do cidadão, o prefeito, os vereadores, para identificarem as suas necessidades. E nós achamos até interessante esse modelo porque é o seguinte, o cidadão mais perto pode sim fiscalizar melhor a aplicação das verbas públicas. Você cria um ambiente menos propício para a corrupção, menos propício para acordos, como que tem funcionado hoje, onde você deixa o poder muito centralizado no governo federal e em troca de verbas, os prefeitos, os vereadores, os deputados têm que fazer negociação, os deputados estaduais fazer negociação
com os deputados federais, com os membros do Executivo no nível federal, para conseguir aquilo que deveria ser uma obrigação, os recursos oriundos dos impostos para a sua cidade, né? Então, essa é a principal linha. Agora, o que a gente acredita? Para fomentar as cidades é a questão da liberdade econômica. O pequeno e médio empreendedor poder montar o seu negócio de forma menos burocrática, mais eficiente, com uma carga tributária mais reduzida e mais simples, né? Bom, eu queria aproveitar também para uma pergunta aqui do desenvolvimento do turismo. O Barretos tem hoje na Festa do Peão o seu grande setor de alavancagem do turismo, né? O que o senhor pensa sobre o rodeio? Olha, É tão combatido por alguns setores da sociedade brasileira, tão amado por outros. Eu acho uma atividade normal que funciona muito bem, como você colocou, incentiva bem bastante o turismo, né? O que o governo brasileiro, infelizmente, não tem feito para incentivar ainda mais o turismo é a questão da segurança. Como a gente é um país muito violento, você acaba restringindo a vinda de pessoas de fora para o Brasil, e nosso potencial com uma festa em Barretos, com uma série de outras atividades, poderia ter um aumento muito maior, quer dizer, uma exposição ainda bem diferenciada, mesmo já sendo um sucesso hoje. Eu vejo como uma atividade normal, não vejo problema nenhum. Bom, falar um pouquinho de política. É possível governar o Brasil sem base de sustentação no Congresso? O problema é o seguinte, com esta base de sustentação que a gente tem, nós não conseguimos fazer as mudanças que são necessárias. Eu acho que a pergunta principal é, conseguiremos mudar o Brasil, fazer as tão desejadas reformas, colocar o Brasil de fato na rota do crescimento, com os mesmos políticos que estão aí, que na verdade formam essa tal base aliada de hoje? A resposta para mim parece clara, até pelo histórico recente, né? São políticos que estão lá basicamente para se perpetuar no poder. A gente viu recentemente a última reforma política que foi feita, onde foi aprovado 1 bilhão e 700 milhões de reais para financiar a campanha política dos mesmos. Dinheiro esse que vai ser distribuído principalmente entre os 4 partidos que têm a maior quantidade de investigações na Lava Jato. Então, fica claro, e acho que essa mensagem que a população entendeu as mudanças necessariamente terão que ser feitas por outros políticos. A gente precisa renovar as pessoas que estão no Congresso. Agora, é óbvio que uma negociação posterior certamente necessita que seja feita política. Você abrir quais são as propostas, você dialogar, você explicar por que quer fazer aquilo. O que nós não podemos mais é fazer a mesma negociação ultrapassada, o toma lá da cá, o fisiologismo, a entrega de cargos em ministérios, porque aí compromete a saúde, a entrega de cargos em estatais, porque aí cria-se um ambiente propício à corrupção. Tudo isso que não está funcionando. Então, eu pretendo, sendo eleito, implementar uma nova forma de diálogo. Até já propus o seguinte, toda segunda-feira eu gostaria de fazer uma reunião com o Congresso para apresentar a nossa proposta. Então vamos lá discutir a proposta de reforma da Previdência, discutir a proposta de reforma tributária, ouvir quais são os argumentos, colocar os nossos, tudo isso filmado, de forma aberta, transparente, onde as pessoas possam colocar as suas visões. Por que temos visões diferentes? Justo a gente discutir isso, é lógico discutir isso. O que não é lógico é uma negociação feita atrás das cortinas, onde é feito troca de cargos para se aprovar alguma coisa. Acho que isso que a população deseja. O senhor critica veementemente os privilégios da classe política. Até no seu site fala que o senhor vai fechar o Palácio da Alvorada, vai transformar em museu. O senhor não está fazendo uma colocação que somente agrada o eleitor? De fato, o senhor acha viável fechar o local de residência do presidente da República, mas como um exemplo, uma metáfora dessas críticas do senhor? Eu não acho razoável alguém que se tornou um funcionário público, que tem o dever de servir a 200 milhões de brasileiros, mais de 200 milhões, precisar morar num palácio, ter chefe de cozinha, ter alguém para cortar o cabelo lá. Não funciona assim na vida normal. Eu sempre trabalhei na iniciativa privada, fui presidente de empresa e não tinha nada disso. Terminava o trabalho, eu ia para minha casa, voltava no dia seguinte de manhã cedo para trabalhar. Por que um presidente da República precisa morar num palácio onde só de custo, só para cortar a grama e cuidar do jardim, significa 4 milhões de reais por ano? Que exemplo a gente está dando para o cidadão brasileiro que paga
os nossos tributos, que trabalha 153 dias por ano só para pagar imposto, que aquele dinheiro está indo para pagar esse tipo de mordomia. Eu acho muito ruim essa mensagem. Então, eu, de fato, gostaria de morar numa casa ou num apartamento, confortável, óbvio, com segurança, mas sem esse exagero de morar em palácio. E transformar o palácio, de fato, num museu, para que seja mais um ponto turístico da região, para que as pessoas possam verificar, ver como é que funcionava e ter acesso a obras de arte do setor público, sem que aquilo vire, de fato, um palácio para alguém morar. Não me faz sentido isso. Nós estamos ouvindo o candidato à presidência da República, numa entrevista exclusiva, João Amoedo, candidato do Novo. Falando ainda sobre a política, as eleições, o senhor tem oportunidade hoje de ver de dentro, né, de uma posição privilegiada como candidato, como funciona o sistema político eleitoral brasileiro. O que o senhor mudaria? Ou proporia como mudança? Muitas coisas. Fundamental. Vamos tentar resumir para o nosso tempo muitas aqui. coisas. A primeira delas, fim de dinheiro público em campanha. A gente está vendo aí os políticos gastando fortunas. Acabei de ver hoje uma notícia, a ex-presidente Dilma, que foi empichada, está gastando uma fortuna para ser eleita senadora, usando dinheiro que vem do partido dela, dinheiro esse que saiu do bolso da nossa saúde, da nossa educação, para financiar a campanha de quem deveria estar fora da política. Segunda coisa, acabar com o horário eleitoral gratuito, tempo de televisão que não tem nada de gratuito, dinheiro que sai do nosso bolso. Hoje nós temos as mídias sociais, tem várias mídias, não tem por que se gastar esse dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, né? Terceiro, voto deveria ser facultativo. As pessoas não deveriam abrir mão de votar, mas isso é um direito. Elas devem decidir se querem se ausentar do processo ou não. E se por acaso se ausentarem, assumir as responsabilidades por isso. Então essas seriam algumas mudanças, né? E outra questão importante é, de fato, a gente ter um processo democrático. Hoje os debates na televisão são feitos através de uma cláusula que você só pode ir aos debates, a legislação só obriga aqueles que têm 5 deputados federais, 5 membros no Congresso. Mas como é que você faz se é um partido que está começando? Se a população... Exato, se a população quer renovação, quer ideias novas, quer gente nova, quem está participando da primeira vez das eleições não teria como ter deputados, e aí fica ausente. Então, todo um processo que tem único e exclusivamente um único objetivo, dificultar a alternância de poder. Bom, aproveitando ainda, o senhor pensa num eventual apoio a outro candidato no segundo turno, caso o senhor não chegue ao segundo turno? Por enquanto, a gente está trabalhando para chegar no segundo turno e, pelo que eu tenho visto dos projetos, da capacidade de mudar o Brasil, eu não penso em nenhum apoio, não. Certo. Agora, em relação ainda a essa questão política dos partidos, o senhor citou que os 4 principais partidos do Brasil estão todos envolvidos na Lava Jato. Quais são, fundamentalmente, o que aconteceu com o Brasil historicamente, ou na visão do senhor, nos últimos anos, que levou a uma situação como essa, em que a maioria dos partidos que governam o país há vários anos estão envolvidas em escândalos sucessivos de corrupção? Eu diria que foi uma sequência de atos, né? O primeiro, acho que nós como brasileiros nos afastamos muito da política, entendemos que aquilo era algo que a gente não deveria participar, deveríamos estar fora, e isso deu espaço para as pessoas que estavam lá se perpetuarem no poder, né? Foram crescendo o tamanho do Estado, cada vez tendo mais privilégios, mais benefícios, mordomias, e montaram um sistema tal para se perpetuar, usando o Estado brasileiro, de novo, para dar benefícios para determinados grupos, para determinados setores, obter doações desses setores também para lá ficarem, montando uma estrutura que atende a eles e não ao Estado. Quer dizer, os partidos políticos passaram a ser representantes do Estado, do status quo. E na competição, os partidos deixaram de ser opositores e se tornaram concorrentes. Então você vê práticas do PT e do PSDB muito similares. Associações com partidos sem nenhuma definição de identidade ideológica, gente investigada nos partidos sendo condenada, sendo presa e que continua lá, né? Continua sem ser expulso do partido. A gente viu essa semana, recentemente, aí o próprio PSDB tendo um ex-governador preso, que era candidato ao Senado. Temos outro candidato também investigado, que é o Aécio Neves lá. Temos gente hoje de novo na casa de um ex-governador, um atual governador de Mato Grosso do Sul, busca e apreensão também, mostrando que as práticas são muito similares à do PT, né? E é isso que a população está cansada, é essa renovação que ela está buscando. O sistema fez com que as pessoas corrompessem e criasse, de fato, um ambiente
para privilegiar o que lá estão e perpetuá-los, né? É isso que a gente precisa mudar. E só a sociedade muito unida conseguirá fazer essa mudança. O fato de o senhor ser um executivo bem-sucedido do mercado financeiro, está se apresentando como opção nas eleições, o fato do senhor ser uma pessoa que ganhou dinheiro com a sua profissão, o senhor acha que gera algum tipo de preconceito em relação ao candidato João Amoedo ou isso não existe? Eu acho que é o contrário. Ao contrário. Gera, na verdade, eu tenho sentido isso, uma visão muito positiva, porque as pessoas fazem dois raciocínios. Essa pessoa é competente, ganhou dinheiro através do seu trabalho, então pode nos ajudar numa melhor gestão pública. E dois, como ele já tem um patrimônio suficiente, ele não precisa da política, né? Diferentemente de vários dos nossos políticos que foram para lá e lá se perpetuaram, muito provavelmente, na minha avaliação, porque não encontrariam outro tipo de remuneração semelhante fora da política no mundo privado. Então, esses dois elementos, na verdade, me trouxeram até um apoio maior nesse processo, quer dizer, uma validação que, de fato, olha, é muito bom ver gente que não precisaria estar aqui, mas vindo para a política para tentar ajudar a mudar o quadro da gestão pública. Qual a meta do Novo nesta eleição de 2018? Em termos de cadeiras, pensa assim, deputados? Deputados, assim, o nosso principal objetivo lá atrás, quando nós tínhamos, era justamente fazer as mudanças tão necessárias para o Estado. E isso passa, como a gente até falou já aí no início, de uma base de apoio parlamentar, ou de parlamentares que de fato defendam essas pautas. Então, um dado importante é uma bancada relevante no Congresso. Estamos aí com a expectativa de talvez chegar nos 30, é um número ambicioso, mas a gente tem tido muito boa aceitação nas ideias do Novo, então estamos perseguindo essa meta aí. E o que vai ser interessante é que serão pessoas que estarão representando uma instituição, uma organização de fato, não terão agendas individuais. A gente vai estar falando como um bloco, com ideias, com princípios e valores para de fato reformar a política brasileira. Nós estamos chegando a quase 27 minutos de entrevista. Eu queria agradecer a gentileza do senhor, deixar aqui a oportunidade para que o senhor deixe o seu recado. Agradecer muito a oportunidade que o senhor nos oferece hoje de trazer a sua mensagem ao nosso público aqui de Barretos e região. Muito obrigado. É sempre a oportunidade. Queria deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, é o seguinte: as eleições estão se aproximando, é hora de nós fazermos o voto útil, mas o voto útil, isso é importante. O voto útil tem que ser do ponto de vista do eleitor, do brasileiro que quer mudança, e não o voto útil do ponto de vista do político. Então vamos pesquisar quem está cortando custo, quem está cortando privilégio, quem tem capacidade de fazer as mudanças, quem não está fazendo acordos únicos exclusivamente por tempo de televisão, quem de fato pode renovar para a gente mudar o que está aí. A gente tem dito muito isso e eu afirmo, quer dizer, as mudanças que a gente quer não virá dos políticos que a gente tem. Então fica o nosso recado para as pessoas conhecerem mais o partido, o Novo, os representantes, para fazermos de fato a mudança no Brasil, que é fundamental para a gente ter um país que volte a crescer, né? Nós ouvimos o candidato à presidência da República, João Amoedo.